Bem, estamos então em condições de prosseguir com esta segunda audição. Vamos ouvir o Presidente da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Não é Presidente, é Coordenador, mas é o responsável pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. E começamos esta... Isto foi requerido pelo Grupo Parlamentar do PSD e dá a palavra à Sra. Deputada Lina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentá-lo e cumprimentar os presentes, também o Sr. Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Este requerimento que o PSD fez esta comissão para ouvir algumas entidades, nomeadamente os sindicatos, tem a ver com uma questão que foi feita à Sra. Ministra na passada semana e que ela não nos respondeu, que não respondeu ao grupo parlamentar, e tem a ver com a questão do teletrabalho. Como sabemos, e ficámos um pouco sem perceber como é que no início da pandemia, em março de 2020, quando ainda ninguém percebia o que é que ia acontecer, tivemos tantos trabalhadores em teletrabalho e à medida que o teletrabalho vai sendo obrigatório, pelo menos no privado vai sendo obrigatório, este número de trabalhadores vai diminuindo gradualmente. E gostávamos de perceber o que é que os sindicatos têm a dizer sobre este assunto e porque é que... E também sabemos que o teletrabalho não era que o teletrabalho, quando se falava, era apenas para a conciliação de trabalho, família e vida profissional, e o que verificamos é que este teletrabalho é obrigatório, principalmente no privado, ele é obrigatório no privado e quando chegamos ao público, ao contrário daquilo que a maioria da população diz, no público depende muito do chefe e do serviço, do Ministério, etc. Nós não temos trabalhadores, não podemos ter trabalhadores de primeira e de segunda, são todos trabalhadores, e gostávamos de saber se o Ministério da Administração Pública tem negociado com os sindicatos, se existe já alguns acordos na área de teletrabalho. Nós todos sabemos que este não é o teletrabalho que nós queríamos, mas já passou um ano. Neste ano já todos nós aprendemos e a sensação que nos dá é que são sempre os trabalhadores, e neste caso os trabalhadores do público, os que mais sofrem. Por outro lado, também queríamos saber que, ao contrário daquilo que está a ser exigido nas empresas privadas, em que tem que ser pago os subsídios de refeição, tem que ser paga a internet, a água, etc., no fundo, os gastos que estes trabalhadores têm por estarem efetivamente em suas casas, muitos deles com filhos, etc., saber se os sindicatos nos podem dizer se nos organismos do Estado, que são vários, se os organismos do Estado estão a fazer esses pagamentos dos gastos que os trabalhadores têm efetivamente, que não eram. Isso tem material também, dos gastos também se tem material, se tem computadores, porque nós não podemos, o Governo e a Administração Pública não pode exigir aos privados, e muito bem, e depois não fazer cumprir nos seus ministérios. Esta pergunta foi feita à Sra. Ministra da Administração Pública, foi-nos dito que já estão a existir negociações nesta área, e eu perguntava à Frente Comum dos Sindicatos, ao Sr. Coordenador, se efetivamente existem negociações, o que é que está efetivamente a ser feito, se há algum cumprimento daquilo que tem pedido e, por outro lado, o que eu pergunto é, se existirem queixas de funcionários públicos, que, como sabe, há muitos chefes que não permitem fazer teletrabalho, onde é que estes funcionários, além dos sindicatos, felizmente temos sindicatos, onde é que estes trabalhadores podem fazer a sua queixa? O Grupo Parlamentar do PSD verificou que no IGF existe
existe um link onde os trabalhadores podem efetivamente fazer queixas, mas apenas sob assédio moral. Obviamente, isto poderá ser caracterizado, este assédio, o não cumprimento do teletrabalho e de queixas também como assédio. Mas eu pergunto à Frente Comum se não acha que no IGF também devia de existir uma plataforma onde os trabalhadores pudessem fazer queixa sobre aquilo que está a acontecer dentro do seu trabalho e do seu Ministério. Gostaria de, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD de perceber que queixas é que tem, que teletrabalho é que está a ser feito e como é que nos poderão ajudar a perceber o que está a acontecer efetivamente nestes ministérios, nestas organizações, porque não podemos exigir ao público, ao privado e não fazer no público. E a opinião pública pensa e diz que são os trabalhadores do público os privilegiados. Não são privilegiados, ou será que são? É isso que nós queremos efetivamente saber. Muito obrigado. Obrigada, colega Lina. Eu deveria tê-lo feito logo no início. Não o fiz, não indiquei a grelha, porque os colegas aqui já saberiam, mas os nossos convidados não sabem e eu, portanto, vou recordar a grelha. Nós vamos dar 5 minutos à entidade convidada, depois daremos 3 minutos a cada um dos partidos, dos grupos parlamentares desta comissão que queiram intervir e, no final, daremos o somatório das intervenções, ou o tempo correspondente ao somatório das intervenções, à entidade convidada. E, portanto, sem mais delongas, daria a palavra ao coordenador da Frente Comum. Muito boa tarde. Eu aproveito para o cumprimentar e dar-lhe a palavra e, portanto, relembrar-lhe que tem 5 minutos nesta primeira intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos os presentes, a todos os deputados que estão presentes em sala e a todos os convidados. Agradecer o convite à bancada parlamentar do PSD para esta audição, para este requerimento da audição da Frente Comum. Ora, sobre as questões que nos foram colocadas, eu vou tentar dar aqui um resumo, que em 5 minutos não será possível muito mais do que isso, da posição da Frente Comum sobre estas matérias. E então, sobre teletrabalho, há objetivamente uma diferença de números de trabalhadores em teletrabalho entre a primeira fase de confinamento e esta que se vive hoje. Isto não se tem traduzido, pelo menos no âmbito dos sindicatos da Frente Comum, num aumento do número de queixas dos nossos associados em relação à possibilidade de estarem em teletrabalho. Há objetivamente casos muito pontuais, e quando digo muito pontuais, estou a falar em 1, 2, 3 trabalhadores num local de trabalho determinado. Não, agora é que digo. Não sei se me estão a conseguir ouvir. Apresentar também os meus cumprimentos ao Sr. Coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana. Realmente estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo. Não sei se pode melhorar essa sua intervenção, porque depois aqui não fica audível. Muito obrigado. Bem, é muito complicado para mim. Não consigo fazer melhor. Tenho aqui os volumes todos no máximo. Não sei se agora me conseguem ouvir melhor. Estão aqui a sugerir a possibilidade de sair e tornar a entrar. Pode ser que melhore as condições, porque às vezes isso é possível. Então, vou fazer isso. Faça favor. Com licença.
Sebastião? Senhor Sebastião? Sim, sim. Já me Conseguem-me estão- ouvir agora? Agora estamos a ouvir. Agora ative-me, por favor, a câmara, se faz favor. Muito bem. Já está? E agora? Conseguem-me ouvir? Pode recomeçar, se não se importa, uma vez que não chegamos a ouvir bem aquilo que já disse, fica na mesma com os 5 minutos que estão estipulados na grelha e acho que será bom para todos podermos agora, finalmente, ouvi-lo em condições. Muito obrigado. Eu se calhar propunha desligar a câmara para tentar melhorar um bocadinho a qualidade do som. Não sei se é possível. Sim, pode fazê-lo. Faz favor. Bem, então, tentando resumir outra vez o bom dia. Cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite que nos foi endereçado pela senhora deputada do PSD e ainda as matérias que nos trazem aqui hoje. A questão do teletrabalho. É verdade que no primeiro confinamento houve, de facto, um maior número de trabalhadores em teletrabalho do que existe hoje. Também é um facto que nós não estamos a receber nos sindicatos da Frente Comum muitas denúncias de trabalhadores que, querendo estar em teletrabalho, não o podem fazer. Há, objetivamente, casos pontuais dessa realidade. Portanto, alguns trabalhadores que estiveram numa primeira fase em teletrabalho e agora lhes foi recusada essa possibilidade, assente na natureza do serviço, na maioria das justificações, ainda assim são casos perfeitamente pontuais. O que nós temos dito sobre o teletrabalho e a posição que temos assumido publicamente é que isto que é uma resposta de exceção a um momento excepcional também ele, não se pode perpetuar no tempo, nem se deve ter em linha de conta a massificação do teletrabalho na administração pública. Como nós sabemos, a necessidade do contacto das populações com os serviços públicos é uma realidade muito objetiva. As pessoas precisam de ser muitas vezes esclarecidas presencialmente e os meios telemáticos, em muitos casos, não são a melhor solução. Portanto, continuamos a entender que é uma solução, sim, para este momento que se vive agora, nunca na perspectiva de se tentar perpetuar isto. Quanto à questão que a senhora deputada muito diretamente colocou sobre se o Ministério da Administração Pública estará ou não a negociar alguma coisa com os sindicatos, a resposta é não. Portanto, foi no início deste quadro de pandemia, que era preciso mais teletrabalho, e vindo já no programa do Governo a necessidade de digitalização de muitos meios na administração pública, esteve sim na agenda negocial uma discussão sobre o teletrabalho, discussão essa que acabou por não ter grandes evoluções. Do nosso ponto de vista, o teletrabalho está regulamentado e relativamente bem regulamentado, pena é que nem sempre se cumpra aquilo que está regulamentado, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento das despesas que os trabalhadores têm que acarretar com esta situação. Muito para além da internet, com as despesas com água, com luz, o pagamento de subsídios de refeição, que numa primeira fase em alguns serviços não foi pago, mas depois com a intervenção sindical conseguiu-se generalizar o pagamento dos subsídios de refeição, sendo que estamos em crer que hoje podemos assumir que não haverá virtualmente, claro, sempre garantindo que nós não conhecemos a realidade toda, não é? Mas a esmagadora maioria dos serviços da administração pública continuam a pagar o subsídio de refeição e era o que faltava que assim não fosse, permitam-me que passe a expressão. Quanto ao resto das despesas de internet, águas e eletricidades, objetivamente não estão, e aqui há uma diferença entre aquilo que o Governo exige ao setor privado e aquilo que o Governo depois aplica aos trabalhadores da administração pública, e urge reverter esta situação e garantir que os trabalhadores da administração pública não são prejudicados com o cumprimento desta que é agora, pontualmente, uma necessidade objetiva do país. Quanto às questões, à última questão que a senhora deputada colocou, que é existindo queixas destes trabalhadores, no caso concreto do IGF, a quem é que o podem fazer, depois falando como estrutura sindical, a primeira resposta a isto terá que ser o contacto com os seus sindicatos e depois, por que não, o contacto diretamente com a tutela
da administração pública, que é o responsável máximo pela tomada da medida e pela sua implementação. Quanto aos meios para desempenhar o teletrabalho, aquilo que se assiste é que os trabalhadores usam, na sua maioria, meios próprios para o desempenho destas funções, salvo os casos em que os trabalhadores, já no seu local de trabalho habitualmente, tinham dispositivos, nomeadamente computadores e placas de internet, para desempenhar as suas funções. Ressalvar aqui um outro problema que atinge muito os trabalhadores, que é o facto de, nesta fase, haver muitos trabalhadores da administração pública que estão a prestar assistência a filhos menores e, ao mesmo tempo, estão em teletrabalho. Ora, isto é um problema, objetivamente. Qualquer pessoa que tenha um filho em idade escolar, principalmente do primeiro ciclo, compreenderá que isto é muito difícil, dar apoio à criança nas aulas que tem por meios telemáticos e, ao mesmo tempo, estar a desenvolver trabalho. Em muitos casos, torna-se impossível. Portanto, as pessoas ou fazem uma coisa ou fazem outra, e isto desregula completamente a vida pessoal e familiar destes trabalhadores e não contribui em nada para o desenvolvimento do bom serviço público que todos queremos prestar. Eu julgo ter respondido às questões que me foram colocadas e termino por agora a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Ana Passos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Coordenador da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, o Sr. Sebastião Santana, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todos os contributos que o Sr. Coordenador da Frente Comum nos trouxe aqui hoje. Contributos de quem se encontra no terreno e que bem conhece a realidade. O Partido Socialista tomou boa nota do que foi dito. Todos nós percebemos que este novo conceito de teletrabalho consubstancia-se num registro atípico que vai para além daquilo que se encontrava previsto na lei, pelo que faz sentido que as soluções que se procuram para esta nova realidade tenham que ser soluções inovadoras e dinâmicas, com o contributo de todos. Relativamente ao teletrabalho, importa referir que, dada a evolução da pandemia e das regras que foram sendo produzidas, segundo a informação que obtivemos a partir do Governo, foi iniciada uma nova recolha de dados de teletrabalho, respeitando ao atual período, prevendo-se que a mesma esteja concluída muito em breve. Assim, à presente data, de acordo com a informação reportada pelos serviços da Administração Central, registaram-se cerca de 45 mil trabalhadores em teletrabalho, correspondendo aproximadamente a 90% das entidades respondentes que integram o universo considerado dos trabalhadores em condições de exercer as suas funções em teletrabalho. Além deste número, não incluírem ainda os dados de cerca de 10% de entidades que não responderam, reflete também a tendência geral do país de crescimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e, portanto, também de trabalhadores da Administração Central infectados, impossibilitados para o trabalho, independentemente da modalidade, perspectivando-se, deste modo, níveis de teletrabalho em linha com os do primeiro confinamento. Mais, estão a ser estudadas medidas para garantir o pagamento das despesas com comunicações e dados aos trabalhadores do setor público. Recordo ainda que, em junho de 2020, foram efetuadas reuniões com as estruturas sindicais para fazer um levantamento das questões carecidas da regulamentação e aguarda-se a apresentação do estudo por parte da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público sobre esta matéria, com previsão de conclusão para o fim de março. Aguarda-se também o livro verde sobre o futuro do trabalho, da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Assim, gostaria de questionar o Sr. Coordenador da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, o Sr. Sebastião Santana, sobre quais as propostas ou medidas em concreto nos propõe a Frente Comum para que o teletrabalho na administração pública se processe de forma eficaz, mas sem pôr em causa o atendimento ao público, que é absolutamente indispensável nestas circunstâncias de pandemia. E uma outra questão prende-se com o facto de o teletrabalho sobrecarregar muito especialmente as mulheres, resultando na agudização das desigualdades de género. Aproveito a oportunidade para questionar o Sr. Coordenador se a Frente Comum já refletiu sobre esta questão e como se poderá harmonizar o teletrabalho, preservando a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, com a compatibilização com o apoio à família. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria a palavra agora à Sra. Deputada Lina Lopes, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os esclarecimentos que foram dados há pouco pela Frente Comum e já agora eu fiquei aqui um pouco estupefacta com aquilo que foi dito pelo Partido Socialista. Estamos à espera de um livro verde sobre o futuro do trabalho. Bom, o livro verde já era para ter sido apresentado e que eu saiba, este livro verde está a ser feito com os parceiros sociais e, para aquilo que me parece, tem muito a ver com o privado. Sobre o futuro do trabalho, já tivemos um outro livro que foi feito na altura com o antigo ministro, Vieira da Silva, que agora é assessor na Comissão Europeia, que tinha já chamado a atenção para estes assuntos e eu espero que não seja, ou se calhar, é o livro verde sobre o futuro do trabalho que vai resolver todos os problemas. Depois, em junho, foi feito mais um estudo. Bom, efetivamente, eu não sei tantos estudos que temos feito, e têm que ser feitos, efetivamente, mas os trabalhadores não podem continuar à espera dos estudos e daquilo que vem desses estudos. Obviamente que o teletrabalho afeta sobretudo as mulheres, mas aqui o que é importante perceber é de que forma, e tendo em conta também o artigo 14 do Orçamento de Estado, se o Ministério do Trabalho, se o Ministério da Administração Pública, assim como é feito com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, se consegue indicar-nos a nós e aos sindicatos, ou se os sindicatos têm efetivamente esses dados divididos ou apresentados por sexo. Obviamente que o teletrabalho não era aquilo que nós estávamos à espera, o teletrabalho servia para a conciliação trabalho, família e vida privada, e neste momento homens e mulheres, independentemente do trabalho que têm, muitos deles professores, não podemos esquecer, professores, têm filhos menores a cargo, têm que dar aulas, como é que é feito? E quando o Partido Socialista pergunta ao sindicato como é que vai resolver, eu acho que estamos há um ano, os primeiros meses da pandemia, em março de 2020, obviamente fomos todos apanhados de surpresa. Mas esse teletrabalho está regulamentado e nem isso foi cumprido. E foi dito, e muito bem, foram necessários os sindicatos fazer muita força para que o subsídio de refeição, porque as pessoas estão em casa, mas estão a trabalhar, fosse pago aos trabalhadores. E o que eu pergunto é ao senhor coordenador, e que muito agradeço a explicação que deu há pouco sobre as perguntas, e que foi dito aqui que já houve reuniões, se efetivamente existiram reuniões entre o Ministério da Administração Pública, porque não podemos baralhar a Administração Pública com o privado. A Concertação Social tem feito um trabalho a nível do privado, exige no privado. Eu quero saber se no público estão a fazer o mesmo trabalho que está a ser feito com o privado e se estão a exigir aos ministérios o mesmo que estão a exigir ao privado. Os trabalhadores da administração pública são trabalhadores iguais aos trabalhadores do privado. Assim como nós temos, efetivamente, empregadores no privado, também temos empregadores no público, são os ministérios. E nós temos que, efetivamente, dar o exemplo e não podemos continuar à espera de estudos e mais estudos e mais estudos. Quando não se faz nada, quando não se sabe o que fazer, faz estudos. E efetivamente, o Partido Socialista é perito em estudos e já vamos no segundo livro sobre o futuro do trabalho e ainda não fizemos nada sobre o primeiro, já estamos a pensar no segundo e já estamos a pensar em mais um estudo. Por isso, aquilo que eu pergunto ao Sr. Sebastião Santana é se, efetivamente, e foi dito pelo Partido Socialista, se houve ou não negociação. Há pouco o Sr. Sebastião disse que não tinha existido negociação. A senhora deputada do Partido Socialista diz que há negociação. Onde é que ficamos? Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria a palavra agora à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, e de agradecer também a intervenção inicial que fez.
nós conseguimos ouvir, mesmo com algumas interferências, mas conseguimos perceber pelo menos o central das ideias que foram efetivamente transmitidas e começar por acompanhar aqui um conjunto de preocupações que foram colocadas relativamente à questão do teletrabalho. Tanto no atual contexto do surto epidémico que o país enfrenta, como até numa realidade mais de fundo que o Governo já assumiu como um objetivo de colocar 25% dos trabalhadores da administração pública em teletrabalho, com todas as consequências que isso terá, no nosso entendimento, para os serviços públicos presenciais e de proximidade às populações, sendo que, em muitos locais do nosso país, importa sim é reabrir serviços públicos e garantir serviços públicos presenciais às populações e não fazer aqui um trabalho de teletrabalho sem este atendimento presencial. E naturalmente que estas são duas dimensões que, sendo distintas por causa do contexto em que se possam inserir, o que lhes está subjacente, digamos assim, não é tão diferente como isso. Ao mesmo tempo, no atual momento, sendo o teletrabalho tendo sido imposto por diplomas legais, o que também importa aqui salvaguardar, no nosso entendimento, é que não há a perda de qualquer direito para os trabalhadores, seja no subsídio de refeição, seja até noutras componentes remuneratórias dos trabalhadores, e é verdade que foi preciso efetivamente fazer uma luta até por parte dos trabalhadores da administração pública para que isto pudesse ser garantido a todos os trabalhadores da administração pública, o direito ao subsídio de refeição. Mas, ao mesmo tempo, que o teletrabalho não pode também significar acréscimos de custos para os trabalhadores. Seja de um ponto de vista, já aqui foi falada da questão das comunicações, da eletricidade, do gás, da água, juntava aqui também a questão dos próprios equipamentos que os trabalhadores precisam para exercer as suas funções a partir de casa, mas já agora também preocupações que temos com o cumprimento de normas de higiene, de saúde e de segurança no trabalho, juntando aqui, por exemplo, a situação de se houver algum problema, algum acidente de serviço ou alguma situação de doença profissional que se desenvolva neste contexto de teletrabalho, que estas responsabilidades não podem ser descartadas, nomeadamente por parte dos vários ministérios, dos vários serviços da administração pública, porque o facto de, neste momento, haver esta imposição de teletrabalho não pode nunca significar perda de qualquer direito por parte dos trabalhadores. Juntava aqui também uma outra preocupação, que não sei se é uma realidade que se possa sentir na administração pública, se a Frente Comum tiver elementos sobre isso, seria também importante que fosse colocado. Sabemos que é algo que no setor privado tem acontecido significativamente, que é uma forte desregulação dos horários de trabalho em quem está com a situação de teletrabalho imposta, nomeadamente com esta questão de se juntar o acompanhamento aos filhos, em que muitas vezes os trabalhadores acabam por estar a fazer o seu trabalho fora até daqueles que são os seus horários de trabalho estipulados. Por isso, a questão do teletrabalho tem também o risco aqui de uma disponibilidade quase permanente dos trabalhadores, o que para nós também não é aceitável, porque tem que ser cumprido aquilo que é o horário de trabalho que existe. Mesmo para terminar, amanhã serão discutidas propostas do PCP e por iniciativa do PCP um conjunto de propostas sobre estas matérias do teletrabalho e do apoio à família, nomeadamente a possibilidade de quem está em teletrabalho possa efetivamente aceder ao apoio à família que está estipulado na lei, que esse apoio à família seja a 100% e não só 2/3 do salário, como está atualmente previsto, e também que seja alargado de um ponto de vista das idades até aos 16 anos, havendo aqui naturalmente mais autonomia por quem tem 14, 15, 16 anos. Entendemos também que importa aqui alargar o âmbito das idades que possam ser acompanhadas pelos pais, porque estamos a falar aqui do direito das crianças e do direito dos pais também à articulação da sua vida profissional, pessoal e familiar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de devolver a palavra ao Sr. Coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, só dar nota que agora terá cerca de 10 minutos para 9 minutos. 9 minutos para proceder às respectivas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedia só que confirmassem que me estão a ouvir. Estão. Muito bem. Então vou voltar a desligar a câmara para garantir que me ouvem até ao fim. Ora bem, muitas foram as perguntas e desde já agradecê-las e tentar, nestes 9 minutos, resumir aqui as posições. A senhora deputada do PS fez
uma pergunta interessante, que é quais é que são as propostas que nós temos, nós Frente Comum, e que possam melhorar aquela que é hoje a prestação em teletrabalho. A nossa proposta é que se cumpra a lei. Que se cumpra a lei e que se garanta a estes trabalhadores o pagamento das despesas que têm elencadas, que já aqui foram repetidas hoje, com meios informáticos, com meios de comunicação, as despesas de água, de gás, o pagamento dos subsídios e todas as componentes remuneratórias, como aliás foi alertado pela senhora deputada Diana Ferreira, e que eu agradeço, porque realmente não estamos a falar apenas do subsídio de refeição, haverá outras componentes salariais, em alguns casos, que é importante continuar a salvaguardar. A questão que foi colocada também sobre como compatibilizar estas medidas de teletrabalho e com a igualdade de género, nomeadamente com o impacto que isto tem junto de muitas mulheres. Lembrar que não são só mulheres a viver este problema. Portanto, há muitas famílias monoparentais, com mulheres e com homens. Há muitos homens em teletrabalho a ter essas tarefas, até porque as mulheres podem trabalhar em serviços essenciais. Estou-me a lembrar do caso da enfermagem, por exemplo, que é uma realidade muito vivida. Portanto, é uma questão que ultrapassa a questão de género, sendo que é evidente que é uma questão que se coloca mais junto das mulheres do que dos homens. Ainda assim, como é que isto se resolve? É garantindo que quem está de assistência à família está objetivamente de assistência à família e que não pode ver os seus salários prejudicados por isso. É preciso enquadrar isto na questão de regime excepcional, que é disto que se trata. Portanto, e não tentar perpetuar esta questão e arranjar soluções que sirvam este momento. Quanto à questão muito concreta que me foi colocada sobre se houve ou não houve negociação, eu preciso de esclarecer uma coisa, é que para a Frente Comum uma negociação não é uma reunião, certo? Nós fizemos, sim, 2 reuniões sobre teletrabalho, mas para haver negociação é preciso haver uma proposta. Essa proposta nunca chegou aos sindicatos, qualquer proposta de alteração legislativa sobre este assunto. Portanto, a resposta é houve sim reuniões, não houve negociação objetiva, como aliás em muitas outras matérias que dizem respeito à administração pública. Outra questão que me foi colocada tem que ver com a desregulação dos horários. É verdade, verifica-se. Temos relatos de trabalhadores, para os seus deputados terem noção da gravidade da questão de assistência à família e ao mesmo tempo em teletrabalho, e o que acontece é que durante o dia, por impossibilidade prática de trabalhar, acabam por estar a dar apoio à família e durante a noite estão a desenvolver as tarefas que lhes foram atribuídas em teletrabalho. Como onde calcular, isto é uma coisa complicadíssima para qualquer pessoa, fica sem tempo para si próprio e para um cuidado com a família que se torna impossível assim, para já não falar nos períodos de descanso, naturalmente. A questão que também foi aflorada sobre os acidentes em serviço foi uma questão que nós também já nos debruçámos sobre ela. Os trabalhadores estão em casa, não por vontade própria, mas sim por imposição e em muitos casos por necessidade deste período pandémico, e tudo o que sejam acidentes em serviço terão obrigatoriamente que ver respeitados os direitos dos trabalhadores nos mesmos moldes que são, estando eles nos locais de trabalho. Quanto à questão que é aqui colocada pela senhora deputada do PS, desculpem, do Partido Socialista, em relação àquilo que vai ser a resposta do Governo a isto, portanto, nós desconhecemos em absoluto o estudo que está a decorrer, não é? E a própria intervenção da DGAE no assunto, que segundo nos foi aqui hoje comunicado, ocorrerá no final do mês de março. Quanto ao livro verde, bem, não nos parece que seja o livro verde a resolver este problema aos trabalhadores da administração pública, pese embora e não estando a ser a CGTP auscultada aqui, mas com certeza que a Central Sindical terá uma posição e uma opinião a tomar sobre este livro quando for a altura da sua discussão. Eu julgo ter respondido às perguntas que me foram colocadas. Caso não o tenha feito, por favor, digam que eu tento ser mais esclarecedor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. E não há já mais lugar a perguntas daqui da parte dos grupos parlamentares. Portanto, agradeço-lhe a participação uma vez mais e até um dia destes. Muito obrigado.